Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a DIN, a ação direta de inconstitucionalidade. Ela é uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade das leis, né? Então é importante que nós vejamos aqui algumas coisas fundamentais sobre a DIN. Vejam só. O objeto da DIN são leis e atos normativos federais, estaduais e distritais. Então vejam, né, quando a gente fala distrital, né, relacionada ao Distrito Federal, é no âmbito estadual e não no âmbito municipal. E são atos editados após a Constituição da República de 1988. Então, repetindo, objeto da ADIM, leis e atos normativos federais, estaduais e distritais, certo? Porém, distritais no âmbito estadual e não no âmbito municipal, editados após a Constituição da República de 1988, certo? Existem alguns entendimentos, a parte do STF em caráter excepcional sobre algumas portarias em alguns casos também. A competência do STF, né, para as ações de controle de constitucionalidade concentrado, como nós sabemos, aquele que é exercido pelo STF, né, não é o difuso com efeito inter partes, aqui estamos falando do controle concentrado, com efeito erga omnes, certo? E os legitimados ativos são aqueles do artigo 103 da Constituição da República de 88. Então, vejam, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, que nós estamos vendo agora, e também a ação declaratória de constitucionalidade, que veremos na sequência, a ADC. Isso é o caput do 103. Podem propor a ADIM e a ADC. Inciso 1º, o presidente da República. Inciso 2º, a mesa do Senado Federal. Inciso 3º, a mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4º, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5º, o governador de estado ou do Distrito Federal. Inciso 6º, o Procurador-Geral da República. Inciso 7º, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8º, o partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9º, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, certo? Esses são os legitimados. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, né? Os legitimados universais são aqueles que podem propor a ADIM, né, quando entenderem conveniente. Já os legitimados especiais, eles precisam demonstrar a pertinência temática. Por exemplo, o governador do estado do Paraná, então, que questiona uma legislação que é lá do estado do Amazonas. Não faria muito sentido, não é mesmo? E os legitimados especiais, então, que precisam demonstrar a pertinência temática, são os seguintes: o governador do estado, a mesa, né, da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados, tá? A entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical, certo? Esses são, então, os entes legitimados que precisam demonstrar, é claro, a pertinência temática, certo? Vejam, quórum para a declaração de inconstitucionalidade, sabemos que é de maioria absoluta dos membros do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Os efeitos da DIN, erga omnes, né, já que estamos falando de controle concentrado, porque lá no difuso nós sabemos que o efeito é só inter partes, certo? O efeito da DIN é vinculante, vincula todo o judiciário e toda a administração pública, né? Se julgar inclusive de modo distinto, cabe reclamação. E cuidado, porque aqui não vincula o poder legislativo, né, pessoal? Eu já falei em outras oportunidades, em várias outras oportunidades para os meus alunos sobre diálogo entre poderes e sobre várias questões interessantes aí em relação a essa vinculação do legislativo. Aqui não tem vinculação do legislativo, né? Aqui o legislativo, por meio de elaboração de nova norma, pode superar o entendimento desse julgamento, enfim. Mas aqui é discussão para um outro momento, certo? E os efeitos temporais, pessoal, e que em regra são efeitos ex tunc, mas aí nós devemos prestar atenção no artigo 27 da Lei 9868 de 99, que vai dizer o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, certo? Né, então, a gente também tem que lembrar aí da possível modulação de efeitos, que deve ser declarada por 2/3 dos ministros do STF, né? O que nós chamamos de modulação de efeitos, certo? Pessoal, vamos falar agora da ADC, outra ação do controle concentrado de constitucionalidade, certo? Então, vejam só, ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Qual é a finalidade dessa ação? É justamente apaziguar eventual, digamos assim, formalmente, apaziguar eventual dúvida acerca, eventual divergência que existe no Poder Judiciário, né, sobre a constitucionalidade de determinada norma federal. Então, vejam, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela faz parte do controle concentrado, foi introduzida pela Emenda Constitucional número 13, de 17 de março de 1993, e é regulamentada pela Lei 9.868 de 1999, certo? Vejam, pessoal, existe um princípio que é o princípio de presunção de constitucionalidade das normas. Essa presunção, no entanto, ela é iuris tantum ou relativa, justamente porque pode ser rechaçada aí, então, pelo controle de constitucionalidade feito pelo judiciário, tá? Então, vejam, o requisito da ADC é que exista controvérsia no âmbito do Poder Judiciário a respeito da constitucionalidade das leis ou não. Ou seja, já no controle difuso, uma norma que foi, enfim, devidamente aprovada, está em vigor, ela já é no controle difuso, âmbito aí no judiciário de controvérsia, e ela é, ora declarada ali com aquele efeito inter partes, apenas entre as partes lá no controle difuso, ela já é declarada inconstitucional, por alguns juízes sim, outros não. Então vejam que existe uma divergência. E essa divergência sobre a constitucionalidade da lei, ela deve ser comprovada na petição inicial. E não basta ser uma divergência doutrinária, deve ser uma divergência de fato no âmbito do poder judiciário, certo? Então, vejam que a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, tem como requisito essa divergência no âmbito do poder judiciário, que deve ser comprovada na petição inicial, e a ADC, então, visa trazer segurança jurídica, certo? A petição inicial é regulamentada pelo artigo 14 da Lei 9.868 de 99 e também, é claro, pelo 319 do CPC de 2015. E a controvérsia, como eu disse, no âmbito do Poder Judiciário, deve ser comprovada já na inicial. O objetivo é declarar a constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, lei ou ato normativo federal, e não estadual, lei e ato normativo federal e não estadual. Olha aí a pegadinha, cuidado. Além disso, pessoal, a competência de julgamento a competência do julgamento da DC, é claro que é do STF, conforme também o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição da República de 1988. Os legitimados são os mesmos que a gente falou lá para a DIN, né, do artigo 103 da Constituição da República de 1988 também, e existe a possibilidade de medida cautelar para que o STF suspenda, então, o julgamento de todos os processos que digam respeito à aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. E para que seja concedida a medida cautelar, é claro que deverão estar presentes os requisitos da fumaça do bom direito, né, do perigo da demora, né, o perigo de dano ou lesão se houver demora para se julgar a ação. O pedido na ADC, né, deve ser certo e determinado, indicando de forma precisa qual é a norma que se pretende ver a constitucionalidade declarada, né? Além disso, deve contar aí, né, com a fundamentação fática e jurídica. Além disso, pessoal, os efeitos estão lá no artigo 102, parágrafo
Segundo, da Constituição, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidades, de constitucionalidade, perdão, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Então veja que o efeito é erga omnes. Além disso, o efeito é vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, pessoal.